O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia 19, guarde bem isso no coração, no dia 19 de junho de 1988, o Papa João Paulo II levou às honras dos altares 117 santos, 117 mártires. São os chamados mártires do Vietnã. Houve uma perseguição muito grande aos cristãos vietnamitas ali no século XVI. E a perseguição ela foi intensa. E quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais o evangelho era anunciado, mais eles tinham vontade de ser cristãos. Eles não ficavam com medo. E aí o evangelho era anunciado com todo o fervor. E aí, nessa região do Vietnã, como eu acabei de dizer, Santo André Dung Lac e seus companheiros foram martirizados. Me desculpe eu dizer assim, mas foi uma carnificina, meus irmãos. Foi muita gente morta. Dentre essas pessoas que foram mortas, conta-se 11 missionários dominicanos, espanhóis, 10 franceses e 96 mártires vietnamitas. 8 dentre eles são bispos, 50 sacerdotes e 59 leigos de diversas idades e condições sociais. Na maioria, pais, mães, famílias inteiras, catequistas,
seminaristas e até militares. Todos mortos. Claro que não foram tudo num dia, mas em momentos diversos foram mortos esse número de cristãos. Provavelmente teve até mais. Para vocês veem, meus irmãos, o que significa levar o evangelho em tempo de perseguição? Levar o evangelho, anunciar o evangelho em tempo de paz é uma maravilha. Mas em tempo de perseguição não é fácil. Mas é interessante como o Espírito Santo concede força para que o evangelho seja anunciado. E ainda que tenha mortes, eles são fortalecidos, porque no coração deles está a união perfeita com Deus na eternidade. Que nós, nos tempos que nós estamos vivendo, nós possamos também ser perseverantes. Nós precisamos pedir a Deus a graça da perseverança final. Que os mártires que estão já diante de Deus possam interceder por nós, para que nós não venhamos a nos acovardar diante do evangelho que deve ser pregado. E, infelizmente, nós estamos vendo isso. Muitas pessoas com certo receio de serem presos, muitas emissoras de TV, de rádio, por aí afora, com medo de processos, estão fazendo recomendações, não fale isso, não fale aquilo, porque senão... E o que vai ser anunciado então? Nós não podemos nos acovardar. Porque Jesus disse que aqueles que se envergonhar dele aqui na terra, ele vai se envergonhar lá no céu. Que Deus nos livre desta situação. Voltemos ao evangelho de hoje. Estamos no capítulo 21 do Evangelho de São Mateus. Vejam que os versículos são do 20 até o 28. Mas vamos relembrar. Já estamos há 3 dias meditando esse evangelho. Vocês se lembram que Jesus está no Templo de Jerusalém e começaram a falar da beleza do templo, e Jesus disse que não iria sobrar pedra sobre pedra, que o templo seria destruído. Depois, no segundo dia, porque já estamos há 3 dias, Jesus fala que antes da destruição do templo, os apóstolos, os discípulos, todos seriam perseguidos. Foi o que nós vimos ontem. É interessante que, no final, Jesus disse assim, permanecendo firmes nesse tempo de perseguição que os discípulos iriam passar, Jesus disse, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Que vida? A vida eterna. Então Jesus fala do martírio dos apóstolos. Hoje nós estamos vendo aqui o martírio também, na celebração de hoje, essa memória dos mártires vietnamitas. Mas Jesus fala do martírio dos apóstolos. Serão levados diante dos magistrados. Mas Jesus disse, diante disso vocês não podem ficar preocupados com o que vocês vão falar, porque o próprio Espírito Santo dará sabedoria. Aí Jesus falou que muitos serão mortos, serão entregues por pais,
pelos irmãos. Lembram, né? Foi o evangelho de ontem. E aí ele fala que eles não deveriam temer, porque se eles permanecessem firmes, iriam ganhar a vida eterna. E ganharam, viu? Ganharam. Com a exceção de Judas, que infelizmente ele se tornou inimigo de Jesus Cristo, traiu Jesus, entregou Jesus e depois acabou se suicidando. Mas os outros apóstolos foram martirizados, com uma outra exceção, João, mas ele passou por momentos de torturas, morreu na sua velhice, sim, mas a vida dele também foi uma vida de muito sofrimento. E aí nós temos Pedro, que foi martirizado, foi crucificado e depois pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Nós temos Bartolomeu, ou Natanael, que foi esfolado. Tudo se cumpriu. Tiago, que foi decapitado. Depois nós temos um pouco mais à frente São Paulo, que também foi decapitado. E a profecia, ela se realizou. Hoje, Jesus faz uma retomada. Agora, no evangelho de hoje, Jesus está falando do momento em que Jerusalém seria sitiada, tomada. Depois nós vamos ver que o exército romano, comandado por Tito, ele entrou em Jerusalém e tomou Jerusalém. Essa primeira parte do evangelho de hoje, Jesus está descrevendo como iria acontecer essa tomada de Jerusalém. Aí Jesus diz assim: quando vir de Jerusalém cercada de exército, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Está vendo? A destruição de Jerusalém. E aí a destruição também do templo. Aí Jesus descreve: ora, os que estiverem na Judéia nesse momento devem fugir para as montanhas, porque Jerusalém se encontra na Judéia. Então fujam, não fiquem não. E ele diz que tudo isso para se cumprir o que diz as Sagradas Escrituras. Aí Jesus traz um elemento assim interessante. Ele fala assim: infeliz das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Falando assim que os inimigos não vão levar em conta nem as mulheres grávidas nesse momento. Momento de guerra é assim. Infelizmente, há um endurecimento de coração dos soldados. É isso que Jesus está descrevendo nessa primeira parte. Aí serão mortos por espadas, levados presos para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos infiéis. Os infiéis que são os romanos, os pagãos. Para você entender melhor, recentemente nós não tivemos aí, e continua tendo essa guerra na Ucrânia. Nós podemos ver prédios sendo destruídos, o sofrimento daquele povo, meu Deus do céu. Os parentes preocupados com os seus que estavam lá na Ucrânia, bomba caindo aqui e acolá, soldados sendo mortos e leigos também, civis sendo mortos. É a descrição. Jesus está descrevendo. E aí tem um momento que Jesus fala uma coisa que fica
no ar. Aqui deixa eu ver bem, aqui no versículo 24. Lembremos que nós estamos no capítulo 21 de São Lucas, o versículo 24. Aí ele diz assim: serão mortos pela espada, aí os judeus, diante dessa investida dos romanos. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. Então, aí os que sobrarem dos judeus, aqueles que não forem mortos, serão presos e serão levados para as nações. Aí ele diz, e Jerusalém será pisada pelos infiéis. Aí ele traz agora essa palavrinha, até que o tempo dos pagãos se complete. Acontecerá uma diáspora e Deus vai se utilizar desse tempo para que os pagãos, eles sejam evangelizados e aqueles que quiserem aceitar Jesus como Senhor e se tornar cristão, se tornar católico, será dado um tempo para eles. É uma coisa que está no ar. São Paulo, lá na carta aos Romanos, ele vai dizer que houve um endurecimento no coração por parte dos judeus para não acreditarem em Jesus como Deus e Senhor, para que os pagãos fossem evangelizados. Então, nós estamos nesse tempo em que os pagãos estão sendo evangelizados. E aí, entre a destruição de Jerusalém, aqui segundo o evangelho de hoje, mas eu vou ampliar mais. Entre a ascensão de Jesus ao céu, quando Jesus volta ao céu, então vai acontecer todos esses fatos, Jerusalém será destruída, os apóstolos serão mortos por causa do evangelho, serão perseguidos de todas as formas, os pagãos serão evangelizados, aí Jesus voltará na sua glória. Está vendo? Desde a ascensão de Jesus até o seu retorno para buscar aqueles que são fiéis, aqueles que estarão vivos ainda nesse mundo, que estarão sendo evangelizados, que estarão se convertendo. Aí vocês se lembram que Jesus disse que vai separar de um lado os que vão ficar à direita, são aqueles que irão com ele para o céu, e vão ficar aqueles da esquerda, que são justamente os infiéis, aqueles que não quiseram segui-lo. Então é isso que ele está falando. Então, nesse tempo é o tempo de evangelizar, é o tempo de anunciar a boa nova. Quem quiser se converter vai se converter, quem não quiser não vai. Haverá endurecimento do coração, haverá muitas apostasias, ou seja, muitos católicos que vão abandonar a religião, haverá muitas perseguições. É isso que Jesus está falando. Aí ele fala também de fenômenos que vão acontecer. Aí ele fala assim, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Podemos pensar assim um pouco, né? Lembra daquele sinal que aconteceu lá em Fátima, quando o sol ficou rodando e o povo ficou com medo? Pode ser que esse seja um dos sinais também. Esses terremotos, fenômenos que acontecem. Tudo isso neste tempo, meus irmãos. No tempo do retorno de Jesus, essas coisas irão acontecer. Aí ele fala aqui também que haverá barulhos do mar
e das ondas. Lembram-se dos tsunamis? Quantos tsunamis? Terrível. Os tsunamis. Grande barulho mesmo, destruição de cidades. São fenômenos da natureza. E aí ele prossegue. Então, vou ler o versículo 26 de novo. Os homens vão até desmaiar de medo nesse momento. Vão desmaiar de medo. Só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Aí Jesus diz, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Meu Deus do céu. As pessoas que estiverem nesse tempo, que nós não sabemos, porque Jesus disse que nem ele sabia. Claro que ele sabia, mas ele não quis dizer. Então, nesse dia que vai acontecer, que nós não sabemos, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui a 10 anos, a milhares de anos ainda, aquelas pessoas que estarão nesses tempos, eles verão o Filho do Homem vindo com poder e glória, na sua majestade. São Paulo diz que ao toque da trombeta todos os povos verão, de todos os lados, Jesus vindo com poder e glória para buscar aqueles que serão fiéis. Vamos ser fiéis, meus irmãos. Vamos ser santos. Não vamos entrar na onda dos pagãos, não. Não vamos entrar na onda dos ateus. Não vamos entrar na onda daqueles que querem viver na vida pecaminosa. Não. Vamos ser santos. Vamos ser santos hoje. Não vamos ser santos amanhã, não. Vamos ser santos hoje, porque pode ser que seja hoje. Tá vendo essa situação que nós ficamos? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Isso é bom, sabe por quê? Porque isso aí nos ajuda, isso nos alimenta a vivermos uma vida segundo o Evangelho, segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E imagine nós chegarmos e vermos com os nossos próprios olhos, se for no nosso tempo, nós vermos Jesus vindo na sua majestade, na sua glória, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Aí Jesus, ele complementa dizendo, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça. Vocês estão vendo que Jesus está dizendo assim, não fiquem com medo não, mas se alegrem. Ele poderia dizer assim, olha, fiquem com medo, não sei o quê, não vai ser fácil. Não, ele está dizendo que não vai ser fácil, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, erguei-vos, nada de depressão, nada de tristeza, nada de medo. Ele está dizendo, erguei a vossa cabeça, porque a vossa libertação, ela está próxima. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de uma feliz santidade. Vamos ser santos. Você que talvez não acredite, não creia na existência de Deus. Você que talvez esteja de cabeça feita diante de tantos ensinamentos que vão contra o cristianismo, que você absorveu nas faculdades, com os professores ateus. Você se lembra que quando você entrou na faculdade, você amava a Deus? Você frequentava a missa? Talvez você participasse aí de um grupo, de algum grupo jovem, de algum movimento na igreja. Você se lembra o quanto que você era fervoroso? E aí quando você começou a estudar e foi tendo um conhecimento, mas um conhecimento que não é o verdadeiro, um falso conhecimento.
Aí você começou a ouvir falar da igreja e que a igreja fez isso, que a igreja fez aquilo e que Deus não existe. E você ali foi cedendo e hoje você virou um ateu. E você não quer saber mais de Deus. E você tem até raiva dos cristãos. Eu estou convidando você, peça a Deus sabedoria, como disse São Tiago. Retome a vida novamente. Jesus vai voltar sim, não brinque. Não brinque, não. Não entre nessa onda do ateísmo, não, do materialismo, do comunismo e tudo isso aí que tem por aí, que está tirando você de Deus e que levou você a uma apatia. Aí você não reza mais, não vai mais na missa, o texto que você rezava, você não reza. E ainda chama os católicos de alienados. Então eu digo para você, meu irmão, nasceu, você foi concebido no seio da sua mãe, você nasceu, você está vivendo agora e depois morreu, acabou. Você está entrando nessa história de carochinha. Então quer dizer que nós viemos para esse mundo depois. A gente morre e acabou? Não, meus irmãos, não. Quando nós morremos, nós entramos na verdadeira vida. Nós iremos viver com o Senhor. Deus existe, a Santíssima Trindade existe, o céu existe. Mas também o inferno existe para aqueles que não querem saber de Deus. E eu sei que você não quer perder sua salvação, não. Ou você quer perder? Porque muitos, depois que passar desta vida para outra, não vai ter mais jeito, não. Vamos nos converter agora, volte para Deus. É tempo de retomada. Vamos voltar? Vamos ser fiéis? E você que, graças a Deus, está na caminhada, persevere, persevere. Lembre-se do que Jesus falou no Evangelho ontem, que aquele que perseverar terá a vida eterna, morará eternamente com o Senhor. Como dizia um cântico religioso, quem é este povo? Quem é este povo que está aí? O povo todo admirado, as pessoas admiradas. Quem é este povo? Era a pergunta. E a resposta era essa. Este é o povo que irá morar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.